Eu sou a professora Renata e nesse vídeo vamos ver um pouco sobre matrizes, né? Definição e classificação de matrizes. Mas o que são matrizes? Com frequência encontramos em jornais, revistas, televisão e outros meios de comunicação informações numéricas organizadas na forma de tabelas, com linhas e colunas. Essa tabela numérica com linhas e colunas é o que chamaremos de matrizes. Um exemplo, né, dessas tabelas é lá no futebol, né, para aqueles que são os montes de futebol igual eu, ou também para aqueles que não são, já tem visto aquela tabela onde vem os nomes dos times, aí do lado vai ali o tanto de pontos que tem, o saldo de gol, as derrotas. Então, aquele formato ali de tabela é uma matriz. Um outro exemplo é o pixel. Todos sabem que quanto mais pixel a resolução é melhor. E quem não busca isso em seu celular para tirar fotos melhores, né? Então, quando você vai comprar um celular mesmo, você procura sempre com uma câmera boa, né? Então, quanto maior o pixel, melhor a resolução. E esse pixel a gente usa tanto como ali no computador, né? Que é a tela para a imagem, tanto no celular. E ele é formado por matrizes. Por exemplo, o número 1 vai ser a cor branca. E o 0 vai a cor preta. Então, aqui eu vou distribuir uma sequência, porque o pixel, não sei se já viram, é umas imagens quadriculadas, bem assim, sabe? Mas no formato de imagem que ele fica. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o 1, o 0 e o 1. Então, eu estou dizendo o quê? Que nesse quadradinho a cor é branca, porque o 1 é branco. Aqui também é branco, o 0 é preto e 1. Então, aqui podemos representar a nossa matriz, né? Então, a nossa matriz vai ser 1, 0, 0 e 1. É assim que vê, tanto ali no computador, quando nas imagens, né? Também no celular, né? É assim que trabalha o pixel. Uma forma de a gente representar a matriz, ó, é esse colchete que eu usei ali e esse parênteses. Essa outra forma aqui, ó, não é de matriz, e sim determinante. Então, vocês vão aprender num outro vídeo. Mas aqui, esses dois a gente usa para a matriz. Eu costumo usar esse do colchete, mas aí é questão de preferência. Pode usar esse do parênteses sem problema. Tá certo? Então, matematicamente, como seria essa matriz, né? Nós temos aqui as posições, né? O A1, A2, esse M e N, esse M é a linha e esse N é a coluna, quer dizer. Então, aqui, nessa representação, por exemplo, o A1, o que ele quer dizer? Que o 1 está na primeira linha e está na primeira coluna. Nessa posição, está na primeira linha e está na segunda coluna, tá certo? Então, é isso, ó. A21 quer dizer que tá na segunda linha e na segunda linha e na primeira coluna. Na segunda linha, na segunda coluna. Aqui, esse M e N, aqui A e J vai ser linha e coluna, e a representação de MN. Esse M é a linha, esse aqui é a coluna. Então, o total de, vamos dizer aqui que tem 3 linhas, né? E 3 colunas. Então, ficaria 3 por 3. Temos aqui uma tabela, né? Então, de uma pessoa que está fazendo aí corrida de 12 km, spinning, treinamento funcional e natação. E aqui nós temos o que ela fez, né? Por dia, 1 hora, meia hora, e aqui as distribuições de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Para a gente tirar esses dados da tabela em forma de matriz, o que a gente faz? A gente ignora a parte escrita aqui e vamos usar só a parte dos números, né? Então, vamos ali tirar os nossos dados para fazer a nossa matriz. Então, esses aqui são os dados que tiramos ali da tabela e formamos a nossa matriz. Então, essa seria a matriz referente a essa tabela. Um outro exemplo, aqui já está no formato, né, da nossa matriz, assim, matematicamente falando, né? Então, aqui,
por exemplo, se eu quero saber a posição A2, 3 dessa tabela aí, dessa matriz, né? A2, 3. Então, o que quer dizer o 2? O 2 é a linha e aqui o 3 é a coluna. Então, eu vou lá na linha, ó, na linha 2, na coluna 3. Então, ó, exatamente é esse a posição que eu quero. A gente usa muito, né, quando a gente está comparando alguma coisa numa produção ou mesmo os custos, para a gente verificar ali a coluna linha que a gente quer. Então, por exemplo, a posição agora é A3, 1. Então, linha 3, coluna 1. Então, vou lá para a linha 3, ó, 1, 2, 3, e a coluna 1. Então, quem estaria nessa posição? O 3. E aqui foi o 7. Tá certo? E aqui, temos mais uma coisa, né? Nós temos quantas linhas? Temos a linha 1, 2, 3, certo? Então, nós temos 3 linhas. E quanta coluna? 1, 2, 3. Então, também 3 colunas. Então, essa matriz é uma matriz quadrada, 3 por 3. Ah, professora, mas por que quadrado? Ó, por quê? Porque o tanto de linha é o mesmo tanto de coluna, por isso chamamos ela de matriz quadrada. Agora, vamos ver um pouquinho sobre definição, né? A classificação de matrizes. Vimos definições, agora vamos falar um pouco sobre a classificação de matrizes. Temos vários tipos, né, de matrizes. Vamos identificar elas, quais são. Nessa matriz B e A, por exemplo. Que matriz aqui seria nessa B, né? Nós temos aqui, ó, números em todos. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela seria uma matriz quadrada, né? 3 por 3. É o mesmo exemplo da anterior. E nessa matriz A, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Tem uma matriz quadrada, 2 por 2. Novamente, quadrada, porque o número de linha é o mesmo que o número de coluna. Vamos para o nosso próximo? Nossa, agora poderíamos dizer que ela também é uma matriz quadrada, certo? Por quê? Porque tem 3 linhas nessa matriz B, né? E 3 colunas. Mas pode observar que ela é tudo zero, né? Então, nessa matriz aqui, a gente chama de matriz nula. Por quê? Porque todos os elementos dela é zero. Na matriz A, novamente também, né? Daria para ser uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada, mas aqui nesse caso, como tudo é zero, a gente chama de matriz nula. Essa matriz A, ó, ela tem o quê? Só linha, né? E a matriz B também, ó, só linha, não tem coluna, né? Então, essa matriz a gente chama de matriz linha. O próximo exemplo, ó, diferente da primeira, essa aqui agora tem coluna, né? Aqui tem coluna e aqui tem coluna. Então, essas matrizes são matrizes coluna, porque só tem coluna. Agora, vamos observar essa matriz A. Novamente, daria para dizer que é uma matriz quadrada, mas aí vamos observar assim, ó, tá vendo? Que tem só essa aqui que tem diferente de zero, o restante é tudo zero. Então, quando acontece esse tipo de matriz, a gente dá o nome de diagonal, ó, matriz diagonal. Por quê? Porque tá diagonal os números, e o resto vai ser tudo zero. Então, quando acontecer essa, é uma matriz diagonal. Aqui também, ó, pode ver que é parecido com a anterior, né? Tem só nessa aqui, na diagonal, o 1. Só que lá era vários números. E aqui é o 1. Então, quando acontecer de aqui ser o 1, a gente chama de matriz identidade. Então, tudo 1 e o resto vai ser 0. Aqui, ó, pode ver que tem os zeros, né? Aqui embaixo, né? Então, ela é uma matriz o quê? Ela é uma matriz triangular superior. Porque se o IJ for igual a 0,
então o I vai ser maior que o J. Então, quando acontecer do I ser maior que o J, vai ficar tudo aqui, ó, tudo zero. Tá certo? Aqui também, ó. Então, essa é uma matriz triangular superior. Então, quando for uma matriz superior, ó, superior, lembra de superior? A parte de cima. Então, aqui tudo, ó, tem a diagonal e a parte de cima é número. Então, a parte de baixo vai ser zero, ó. A parte, ó, tem a diagonal, a parte de cima é tudo número e a parte de baixo vai ser zero. E a mesma coisa acontece aqui, ó. A parte da diagonal e tudo para cima vai ter número e aqui vai ser tudo zero. E por que aconteceu aqui ficar tudo zero, né? É porque o I é maior que o J. Então, por exemplo, aqui, que posição é essa? Ó, 2 e coluna 1. O I não é maior que o J? Então, por isso ficou zero. Aqui, ó, no de baixo, 3, 1. Então, aqui vai ser a linha e a coluna. A linha, o I é maior que o J, então, por isso ficou zero. Vamos pegar aqui, ó, professora, deixa eu ver esse menos 4. Esse menos 4 tá o quê? Na primeira linha e na terceira coluna, tá vendo? O I é menor que o J, então, nesse caso, por isso que não ficou zero, tá certo? Agora, vamos ver um pouco sobre essa. Nesse caso, ó, tá ao contrário, né? Naquela, era aqui, os zeros é aqui embaixo. E agora, você pode perceber que os zeros estão na parte de cima. Então, aqui vai ser a matriz triangular inferior. Ó, vai ter a diagonal e acima dela, tudo zero. Aqui, tudo zero. Aqui também. E aqui também. Então, naquele outro caso, era o quê? E aí, os zeros era aqui embaixo, né? Agora, ó, os zeros estão na parte de cima. Então, para essa matriz, é a matriz triangular inferior, tá? Por quê? Porque os números vão estar aqui na parte inferior, né? Então, aqui vão estar os números. Então, vamos só recordar, né? Na anterior, era a matriz triangular superior. Na superior, era o quê? Era o I maior que J. Quando isso acontecesse, ficaria zero. Agora, essa que a gente está vendo é a inferior. Então, nesse caso, quando o I for menor que J, então aí sim que vai ser zero. Vamos ver se é isso mesmo, é quando o I for menor que J? Então, aqui, ó, a posição aqui é o quê? Primeira linha e segunda coluna. Então, vai ser o I é 1 e o J é 2. Então, o I é menor que o J. Aqui, A1, 3, porque é a primeira linha, terceira coluna. O I é 1, o J é 3. Então, o I é menor que J, então, por isso que foi zero. Ah, vamos ver aqui, ó. Aqui é o quê? 1 é a posição A1, A3, 1, né? Que é terceira linha e coluna A3, 1. Terceira linha e coluna 1. Ó, o 3. O I é maior que o J, então por isso que não ficou zero. Então, essa é a diferença que você tem que observar. Gravar aqui a matriz superior, em triangular superior, os zeros vão estar embaixo, né? Abaixo da diagonal. E na inferior, os zeros vão ficar tudo para cima da diagonal. Tá certo, pessoal? Então, nesse vídeo, a gente viu aí sobre matriz, né, as definições e a classificação das matrizes. Por hoje é só, até o próximo vídeo.